E para as duas, você vai ter o mesmo valor de x e de y como resposta, mas eles não são iguais. Um pode ser 9, outro pode ser 15. Sim, entendi. Mas para as duas retas vai ser o mesmo, porque Tá. afinal de contas são as mesmas letras. Daí eu estou te mostrando que graficamente eles tratam do mesmo ponto, esse ponto roxo aqui. É Sim. um ponto que é comum, tanto a reta azul quanto a vermelha, diferente de todos os outros pontos que não são comuns às duas retas. Ok? Uhum. Beleza. Então, com isso em mente, agora a gente vai resolver o sistema. Como? A gente pode fazer o método de isolamento. Isolation. O método de isolamento é, como o próprio nome diz, a gente vai isolar, isola-se uma das letras em uma das equações e substitui ela na outra equação. Então, por exemplo, na primeira a gente pode isolar o y, por exemplo. Quer isolar o x? Isola. Eu recomendo isolar o y na primeira. Daí você vai ter y igual a qualquer coisa ali. E isso você vai substituir no y da segunda equação. Então vamos lá. Vamos isolar o y na primeira. A gente isolar uma letra tem que ter uma lógica, que é deixá-la sozinha. Então tudo que não tem y tem que ir para o outro lado quanto antes. Então, por exemplo, esse menos 10x vai para o outro lado. Só que ele vai mais 10x. Uhum. A gente já conversou sobre isso. Troca de operação quando vai para o outro lado. Sim. E agora, como o y está multiplicado por 2, o 2 vai para o outro lado dividindo todo mundo. Divide o menos 6 e divide também o mais 10x. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Mais 10 dividido por 2 é mais 5. Tudo bem até aí? Uhum. Legal, então acabamos de encontrar o y. Bem, é em função de x, né? Se eu soubesse o valor de x, estava resolvido o problema. Mas, como eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este y e substituir na outra equação. Tem que ser na outra, senão vira uma redundância. Redundância, tipo, apareceria algo do gênero zero igual a zero, que é bem Sim. redundante, né? Você tem que sempre pegar de uma equação e substituir na outra. Deixa eu só escrever para você ter o algoritmo para quando lhe enviar. O negócio é o seguinte: uma vez que isolamos a letra na primeira equação, agora jogaremos a expressão obtida na segunda. Então, olha só o que eu vou fazer. Uhum. Eu vou copiar aqui novamente a segunda equação, mas em vez do y, eu vou colocar o que eu achei que era y. Esse cara aqui. 0,3. Lá na primeira Uhum. equação que isso é y. E note que o 16 está multiplicando todo o y. Então Então é ele tem que. parênteses. Exato, garota, isso aí. Ok. Muito bem. Então agora nós já estamos próximos do fim, por quê? Porque nós já temos uma expressão onde a única incógnita é x. Então é só isolarmos o x que a gente vai saber o valor dele. 6x menos 16 vezes menos 3. É Uma... 30 mais 18, 48. Menos 16 vezes 15 é 80. Menos 80 no caso. 80x. Isso. E aqui 48. Muito bem, como tem 48 aqui. Hã? Não, são positivos dois, né? Não, não. Eles têm que trocar o sinal. Porque como o 16 é negativo, negativo com negativo fica positivo. Uhum. E menos 16 com mais 5, menos com mais dá menos. Uhum. Só tô achando estranho que deu 48 aqui e aqui. Então eles Mas cortam. quando você botar para depois da para depois da Vai ficar menos do igual 48. vai ser menos 48, né? Por isso que eles vão, por isso que eu já tô cancelando eles aqui, para não precisar fazer isso. Então vai ficar menos 74x igual a zero. Então qual é o único valor que multiplicando por 74 dá zero? O próprio zero. Então x é igual a zero. Ok? Uhum. Bem, se o x é igual a zero, o que a gente faz para descobrir o y? Vem nessa equação onde estava isolado e poderia jogar em qualquer outra. Poderia jogar nessa, nessa. Mas se a gente jogar nessa aqui, vai sair bem mais rápido, porque o y, que é o que nós estamos interessados agora, já está isolado. Então a Uhum. gente pega e joga nessa. E aí vamos descobrir o valor do y.
Vou escrever isso aqui. Uma vez que encontramos o valor de x, agora voltamos a qualquer equação. De preferência, aquela em que o y já está isolado. E substituímos o valor de x. Então, x é 0, vai ficar y menos 3 vezes 5 vezes 0, né? Mais 5 vezes 0. Então, y é menos 3. Pronto. Uhum. Y igual a menos 3, x igual a 0. Ok. Então é isso, esse é um jeito de fazer. Esse jeito sempre funciona. Ele tende a ser um pouco mais devagar, mas pelo menos você sempre pode seguir ele diretamente nesse algoritmo. Isola uma letra numa equação, substitui essa letra na outra, encontra o valor da outra. Tá. Pega essa resposta, joga lá naquela equação isolada, encontra a outra letra, pronto, sistema resolvido, beleza? Uhum. Bem, se tá beleza, então eu recomendaria que você fizesse a primeira. Eu fiz a segunda, você faz a primeira. Depois a gente pode fazer uma outra por um método um pouco mais rápido. Se você pegou bem esse, eu vou te enviar o que eu acabei de fazer para você ter como mote aí. Então essa eu acho que é a primeira conta assim bem difícil, bem mais difícil que a gente faz. Não é difícil, né? Mas ela é um pouquinho mais complexa, porque o que a gente estava fazendo até agora era só matemática básica. Ok. So y... Oh, não, hold on, me deu. Diga. Vou falar y igual a 4, x igual a 1. Foi bem rápido, hein? Uma forma de testar isso é pegar os valores e jogar aqui. Você falou que o x é igual a 4, y é igual a 1? Tá errado. É. Não, eu não sei se está errado, vamos ver. Se jogar aqui vai ficar menos 8. Menos 8 mais 2 é menos 6. Menos 6 não é igual a 4. Uhum. Então você errou alguma coisa. Você isolou quem aí? O y? Na primeira? É. Se você isolou certo, o y é igual a 2 mais x. I have... Oh, because I didn't... Ok, tá certo. Eu coloquei 2 mais... É 4 mais 2x dividido por 2, que deu 2 mais 2x. Não, eu fiz a conta errada. Ok. O y seria 2 mais 2 x. mais x, não 2 mais 2x. Você esqueceu de dividir ali o da frente do xzinho, né? Então deixa É eu isso aí. fazer o y. Beleza. O y, na verdade, é 2 mais x, né? Isso, 2 mais x. Então vou fazer de novo. 2x mais 3. Então seria... Pera, assim.
y é igual a 2. Se o y é igual a 1 e x igual a menos 1, Y igual a 1 e x igual a menos 1. Isso faz sentido aqui, dá 4. E aqui embaixo, vamos ver. O y é igual a menos... O y, os dois são iguais. O x é igual a menos 1 e y é igual a 1, você falou, né? isso. Tá. Daí aqui vai ficar 2 mais 1, 3. Certinho, isso mesmo. Agora sim. Beleza, essa é a forma devagar aí de fazer, porém muito efetiva, funciona sempre. Só que tem uma outra forma que ela é bem rápida, mas ela não, vamos dizer assim, ela também funciona sempre, só que às vezes precisa fazer adaptações. Por exemplo, veja que nós temos menos 2x aqui e menos 2x aqui, certo? Uhum. Se por acaso eu fizer uma subtração das duas equações, vou subtrair equações. O que vai acontecer é que menos 2x menos menos 2x vai ficar menos 2x mais 2x. E menos 2x mais 2x é zero. Uhum. Então, veja, naturalmente uma das incógnitas já desapareceu. Vamos para a próxima. 2y menos y. Isso dá y. 4 menos 3. Isso dá 1. Então a gente já encontra rapidamente o y igual a 1, tá vendo? Uhum. E agora, com esse valorzinho já encontrado rapidamente, a gente pode vir, por exemplo, nessa equação e fazer a substituição. Em vez de y, coloque 1, que é o que nós acabamos de obter. Então dá para jogar lá para o outro lado, vai ficar menos 2x igual a 2. Então, passando, dividindo, né? Menos 1, pronto. Então tem esse jeito que a gente chama de somar ou subtrair as equações. Tá? Método de soma ou subtração. Porque assim você já pode rapidamente desaparecer com uma das incógnitas. Tá. Daí fica muito rápido, né? Fica muito mais rápido. Só que o problema é que às vezes você não tenha exatamente a mesma coisa na frente, né? Então você vai precisar se adaptar às vezes. Vou pegar um desse que é necessário se adaptar. Tá. Deixa eu pegar aqui. Bem, as duas próximas são bem esquisitas, então eu vou fazer as 5. Como tu pode notar, né? Não tem nenhuma combinação de letras aqui que as coisas são iguais. Uhum. Mas a gente poderia, por exemplo, fazer uma coisa que a matemática permite, que é multiplicar toda uma equação. Por menos 1. Ou 2. No caso, 2, né? Por que 2? Porque se eu multiplicar por 2, o menos 5 vai virar menos 10. Entendi. Como eu tenho 10x na frente de um e vou ter menos 10x na frente do outro, E dá para cancelar. somar e o x desaparece. E eu posso multiplicar os dois lados por 2. Porque isso não muda a igualdade, né? Isso é uma igualdade. O importante é que dos dois lados sejam iguais. Vamos supor assim, Aisha. Digamos que eu tenho a mesma quantidade de dinheiro que você no banco. Eu dobro e você dobra. A gente continua igual, certo? Sim. Independente da quantidade que a gente tiver. Então é isso que está acontecendo ali naquela conta. Essa é a lógica por trás daquela conta. Então eu só estou multiplicando aqui, muito bem. Agora eu reparo que eu posso somar, né? Se eu fizer a soma, esses 10x desaparecem, porque 10x mais menos 10x, eu estou somando uma dívida. Vai dar zero. Menos 9y mais 6y é menos 3y. Menos 13 mais 22. Isso vai dar 9. E agora eu posso passar o menos 3 dividindo. Isso dá menos 3. Uhum. 9 dividido por menos 3 é o menos 3. Beleza? Sim. Certo. Então agora que eu acabei de encontrar, eu posso vir aqui nessa, se eu quiser. Posso na outra? Posso. Posso na vermelha? Posso. Mas eu quero naquela, porque eu quero naquela. E no lugar do y, eu coloco menos 3. Tomando cuidado para colocar dentro do parênteses, uma vez que tem um sinal de menos ali, né? Se Uhum. não colocar, você vai se confundir.
Vai esquecer que é uma multiplicação. Certo. Então, fazendo a continha aqui, 10x, menos com menos mais, 27, igual a menos 13. Posso passar o 27 para o outro lado. Menos 13 menos 27 é menos 40. E agora passando o 10 que estava multiplicando para o outro lado, Menos dividindo. 4. Exatamente. Então, é um jeito, tá? Ou seja, quando você não tiver a exata combinação, você pode escolher qualquer uma das letras e multiplicar um número na frente da equação toda para que apareça. Ok? Ok. Às vezes vai ter que fazer uma coisa além disso, mas por hora vamos fazer só isso. Então, eu vou te pedir para fazer uma onde você precisará fazer só isso, tá bom? Que é a 4 aqui. Uhum. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Ah, vou te mandar, claro, que a gente acabou de fazer. Desculpa, você falou alguma coisa? Não? É... Tá uma porcaria a internet. Tive até que cancelar a aula ontem. Uf. Fala de novo, por favor. Não, não falei nada. Ah, não tá bom. Muito bem. Mas tá conseguindo desenvolver? Uhum. Ah, que bom. Tem que tomar um cuidado aqui, que diferente das que a gente vem fazendo, né? O X está lá do outro lado, na primeira. Então você pode começar, por exemplo, rearranjando os termos. Isso talvez te ajudaria. Que confuso. Você está achando confuso? É só usar a mesma lógica que a gente vem usando até agora, né? É, mas agora mudou a posição do negócio, né? É só mudar a posição também, deixar como estava antes. Os outros problemas. Se o X está do lado direito agora, põe primeiro ele do lado esquerdo.
Depois faz todas as contas que tu quer fazer. Okay, I get it. Uhum. Aí sim. Faz sentido. Ok. Tu tinha dito que ia fazer essa prova no começo de outubro, né? Na verdade, estou tentando marcar para o final de outubro, para ter mais tempo. Ah, que legal. Começo de outubro tá chegando já, né? É, Semana que vem, né? Pois é. menos 6. Ai, 40, 32. Menos 34. Hum, não, tô confusa. Ah, você sabe fazer isso. Mas, Você sabe fazer isso. É que você não pode não conseguir fazer só porque você saiu um pouco da zona de conforto. É exata a mesma coisa, só que o X começou do lado direito. Põe ele pro lado esquerdo. botei já. Vamos lá. Vamos ver se você colocou certinho. Vai ficar menos 6x mais 2y igual a 10, beleza? Foi isso que ficou? Não. Então você pôs errado. Mas não tem que multiplicar a primeira? Não, não tem que multiplicar primeiro. Primeiro você tem que colocar o x do lado certo. Para depois você ver o que você tem que multiplicar. Senão, como é que você vai saber o que é que você tem que multiplicar? Oh, você tá mudando a primeira, eu tô trocando a segunda. Mas a gente está todas as contas colocando as letras do lado esquerdo e número sozinho do lado direito. Vamos continuar fazendo desse jeito, né? I get it. Pegou a ideia? O que tu tá fazendo não tá errado. Jogar o 10x lá na segunda pro outro lado para poder brincar ali com o 6x, mas se a gente tá fazendo todas até agora com as letras do lado esquerdo, vamos continuar fazendo assim, né? Tá. Mas não tá errado, tá? O que tu fez não tá errado. Daria para resolver dessa forma. Mas agora que eu já fiz assim, ó, a partir daqui eu acho que você já consegue resolver, né? Porque você pode olhar para os números e pensar assim: aqui não tem nada que eu possa multiplicar diretamente para que os números fiquem iguais. Sim. Mas para deixar os números na frente do y iguais, tem. Eu posso multiplicar o cara aqui de cima por 4, não é mesmo? Sim. Pois é. Então tem que sempre fazer essa análise breve. É uma análise que não é decorada. Cada situação é uma situação. Mas tudo começa quando tu tem alinhado, tá? X alinhado com X, Y com Y, número normal com número normal. Depois tu pensa nas modificações. Tá. Vezes 4.
Y vai ser igual a 32? Se y vai ser igual a 32? Bem, primeiro tu tens que me dizer também quem é o x para eu poder testar. Então encontre o x aí também. Menos 32. Não, não bateu. Então você deve ter errado alguma matemática básica aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar por 4 aqui, que foi o que eu falei. Vai ficar 24x mais 8y igual a 40, certo? Uhum. E aqui, desse jeito. Então agora, o que eu faço para desaparecer o 8y? Simples, é só somar as duas equações. Uhum. Somar, não subtrair. Sim. 24 mais 10 é 34. 8 menos 8 é 0, então nem coloco nada. 40 menos 6 é 34. 34. Então o x é igual a 1. Ah, eu botei 32. Você fez que 40 menos 6 era 32? É. Não, 34, né? Daí Ok. passa o 34 dividindo, fica 1, né? Ai, Agora é sempre só tem pegar que esse ter x e alguma jogar coisa. em alguma das equações para encontrar o y. Sempre tem que ter alguma coisa. Sempre tem um probleminha. Mas é normal, você acabou de começar a ver esse assunto. Então, 10 vezes 1, 8 menos 6. Quatro. Mas y vai ser igual a meio? É possível? Por que não? Você jogou em qual equação? A Eu de zero. recomendaria você jogar nessa aqui, olha só. Isso é bem facinho. Dá até para tipo já isolar o y, né? Dizer que y é igual a menos 3x mais 5. E agora coloco 1 ali no lugar do x. E não deu meio não, deu 2.
Beleza? Vai dar 4 dividido por 2 vai dar 2. Não sei onde você errou aí. Mas veja que o erro não foi na técnica nova, né? Foi em alguma matemática básica aqui, alguma Sim, subtração, divisão errada. Beleza? sim. Então, beleza. Vamos para outra. Eu vou fazer uma difícil e você vai fazer uma um pouco mais difícil também. Bem, o que supostamente o livro chama de difícil, né? Que seria a última aqui. Não sei quão mais difícil ela é que as outras. Nossa, isso tá sendo difícil, vou falar. Não é nem Nada. cedinho de manhã, né? São 9h40 da manhã aqui agora. Ah, e é 9h40? É. Entendi. Beleza. Ei, falando nisso, tu gostaria de fazer a aula Bem, no caso, mais uma hora hoje? Não, hoje eu não posso, que eu tenho que trabalhar às 10. Beleza. Ó, o que que rola aqui? Ó, de certa forma já tá com o 7Y aqui, né? Um juntinho com o outro. É só somar. Essa aqui foi fácil. Não precisou fazer alteração nenhuma. Isso aqui nem vai contar, então vou ter que fazer outra. 10 menos 5 é 5. Esses sumiram. Aqui 25. Passo o 5 dividindo. Vou ter que é igual a 5. Agora eu posso encontrar o valor do y, eu vou substituir nessa aqui. Por quê? Porque eu achei ela mais simpática. Então, vai ficar 10 vezes 5 mais 7y igual a 1. Então vai ficar 50, vai para o outro lado, vai ficar 49 lá do outro lado. É porque 50, menos 49 na verdade. Sim. Porque vai menos 50 para lá, então 1 menos 50 é menos 49. Passo 7 dividindo. Vai dar y igual a menos 7. Pronto, resolvido. Foi bem rápido porque eu observei a equação e percebi que ela tinha carinhas idênticos aqui. Uhum. Beleza. Deixa eu fazer uma. E aqui, Mais esses difícil. dias, um cara que trabalha comigo perguntou se eu moro fora, né? Porque eu escrevi um papel para ele com o número. Ele falou, você já morou fora? Eu falei, por quê? Daí ele falou assim, porque o jeito que você escreve o 7 não é dos Estados Unidos. Eles não Ah, esses cortam o 7. americanos são muito chatos, tá louco, velho. Eles não cortam o 7. Eu falei, que interessante, eu não sabia disso. Eles são muito chatos, isso sim. Ai, ai. Vamos lá. Aqui, ó, novamente, né? Eu digo isso porque, meu, tinha um aluno que me irritava, assim, profundamente. Pai dele, olha só, personal, eu acho que eu já te contei, não sei. O pai dele trabalha na seleção brasileira de vôlei. Daí ele é técnico do time da Georgia, o time da Universidade da Georgia, aí dos Estados Unidos. Daí ele tá morando aí há muito tempo, né? Então o molequinho tem, tipo, sei lá, 13 anos, 12, só que ele já é super americano, assim. Daí eu vou tentar explicar as coisas para ele, apesar dele entender o português, ele finge que não entende, assim, o que eu tô falando, porque não tá exatamente do jeito que eles ensinam na escola, assim. Uhum. Mas se isso não é a descrição óbvia de ignorância, eu não sei o que pode ser, né? A pessoa não consegue se adaptar a mínima Mas por que ele não diferença, tá assim. aprendendo no Brasil e não lá? Porque ele mora nos Estados Unidos. Mas você dá aula para ele? Sim. Mas por que ele não aprende lá, né, nos Estados Unidos se tá difícil para ele? Não, pois é, ele faz, a escola dele é elementary school, né? Aham. Ou acho que é medium school, não sei. Mas ele faz nos Estados Unidos. Só que daí o pai dele quis me contratar, né? Não, eu entendi, mas se o menino não tá tendo dificuldade de entender o jeito brasileiro, então faz do outro jeito, né? Aquele moleque é enjoado, né? Nem questão de não entender, não. E claro, né? Uma aulinha aí para elementary, middle É mais school caro. é $150. É Então ele muito. prefere ter aula comigo, né? Claro. Eu fiz bastante aula aqui antes de voltar, porque eu falei, vou tentar aprender do jeito deles, né, do jeito que eles. Não por causa disso, mas é mais por causa da. Não é todo mundo que sabe mexer com fita, essas coisas, né? O professor de matemática normal. Você, Aham. você falou que você tem outra degree, né? Que você tem, acho que. É. Não que eu precisei disso no Doctor Degree, mas sei lá, né? Como eu já dei tanta aula para americano, eu sei já mexer nisso. Então, a experiência, mas não é todo mundo que sabe. Eu fiquei meio receosa no começo. Falei, não sei se eles vão saber, sabe? Se a gente vai ficar travado nos exercícios. Aí eu falei, vou fazer com o americano, mas chegou num ponto que não deu mais. Pois é. Entendo completamente. Vamos lá. Agora, qual é o
passo aqui, né? A gente nota que se eu multiplicar coisas no x, não vai dar. No Y. Bem, pelo menos não diretamente. Uhum. Mas no y dá, porque eu posso multiplicar novamente por 2 aqui embaixo. Sim. Então a equação de baixo, vamos colocá-la aqui. Menos 12x menos 14y igual a menos 20. Pronto. Vamos somar, porque se eu somar, os y desaparecem. Então vai ficar menos 4x, aqui 0, aqui 4 menos 20, dá menos 16. Passo 4 dividindo. E encontro que o x é 4, olha só quanto 4. Né? Então, o único cuidado que a gente teve que ter é fazer essa multiplicação. Agora, para descobrir o valor do outro, vou pegar esse aqui mesmo. Daí sai rapidinho. O lugar do x aqui eu vou colocar 4. 8 vezes 4, 32. Mais 14y igual a 4. Daí eu posso passar esse 32 para o outro lado. Vai ficar 28. Passando, menos na verdade, né? Passando 14 dividindo. 2. Exato. Menos 2, tá? Uhum. Beleza, então novamente, né? A única coisa que precisou para ficar com coeficientes iguais foi multiplicar por 2. Vou pegar uma assim para você de novo e depois a gente pode ir para uma técnica um pouco mais difícil. Tá. Por exemplo, a 14 vai precisar dessa técnica difícil. Mas ó, eu vou te colocar a conta aqui, tu vai ter que olhar, né, e pensar onde eu multiplico para ficar igual. Não é sempre na mesma letra que eu escolho. Então, dê uma boa olhada nisso. Vou mandar as duas últimas que eu fiz aqui. Então eu tenho que fazer essa daí? Oi? Eu vou fazer essa daí? Isso aí. 5x mais y igual a 3. 3x menos 8 de 4. Esse. Esses 8. Então vai ficar. Pessoal no ensino médio e ensino fundamental, porque isso aí é do fundamental ainda, né? Chora com essa matéria aí. É, eu não gosto também, não. Mas você tá pegando rápido. O problema do pessoal do ensino fundamental é que eles querem decorar tudo. Daí não dá para decorar nesse assunto. Tem que analisar para poder fazer a conta, né? Daí é aí que o adulto tem vantagem, porque ele tende a não ficar querendo decorar as coisas, né? Quer entender, né? É que faz mais sentido quando você é mais velho, né? Isso, exatamente. X é igual a 0 e y é igual a 3, vamos ver. X igual a 0, y igual a 3. Não, isso com certeza está errado. Agora eu tinha que multiplicar por 8, né? Sim, você pode multiplicar por 8 a de cima.
Aí ficou menos 40x mais 8x igual a menos 24. Menos 40x mais 8x igual a menos 24. Perfeito. Daí, então, vai dar 37x, y igual a zero. E daí, 24 menos 24 dá zero. Sim. Então x é zero. Então, x é zero. Então, y, Isso. quando eu troquei lá 3x menos 8y igual a 24, eu botei 3 vezes 0, 0. Sim, só que o y não é 3. O y é menos 3. Ah, é. Essa é a verdade. Que dá menos 8. Foi um problema de sinal. Ok. Beleza. Agora vamos para uma um pouquinho mais difícil. Cadê aqui? Cadê aqui? Ó, eu vou fazer uma que causa um certo espanto, assim, que é a 14. Qual é o problema aqui? Que se tu olha, não tem nenhum número que tu multiplique e fique igual a qualquer uma das equações, né? Tipo, Tá. pode multiplicar pelo que quiser aqui. Não vai ficar igual a 5. E pode multiplicar pelo que quiser aqui. Não vai ficar igual nem a 3 nem a 2, certo? Uhum. Então significa que a gente senta e chora? Não. A gente vai pensar o seguinte. A ideia é que os números fiquem iguais. E se eu quiser, eu posso multiplicar nas duas equações. A gente estava multiplicando só em uma. Mas ao multiplicar nas duas, né? 5 de cima, 3 de baixo. Então dá 15. Por exemplo. Então vamos fazer isso. 5 em cima e 3 embaixo. Então a de cima vai ficar. Viu como adulto faz toda a diferença nesse assunto? Tu ter o pensamento reflexivo sobre a parada, porque a criança ficaria, meu Deus, o que eu faço? Não tem como. Mas é só tu refletir um pouco, né, meu? Se eu quero que apareça nos dois, só multiplicar nos dois. 15x. E as crianças têm muita dificuldade de passar de um ponto qualitativo para outro, assim. Menos 15y igual a 30. Beleza, agora já tá igual de novo. Todo mundo igual na frente do x. Sendo assim, a gente pode fazer a subtração. E o x vai sumir. Vai ficar menos 10y mais 15y, que vai ficar 5y. É que 10 menos 30 menos 20. E eu passo o 5 dividindo. Então eu fico com menos 4. E agora eu jogo esse menos 4 onde? Na verde, na vermelha. Nenhuma delas. Eu vou jogar nessa aqui, que é super simpática. E aqui vai ficar mais 20, né? Igual a 10. Daí passa para lá. Menos 10. Passo dividindo, menos 2. Beleza? Uhum. Então, quando tu não tiveres assim exatamente o número, então você tem que multiplicar nas duas o número que está na outra equação, né? Na que estava 5, tu multiplicou o 3, na que estava o 3, você multiplicou o 5. Tá. Para a próxima aula, eu queria fazer uns exercícios que vem com o sistema. Caiu uns exercícios que, tipo, acho que era, por exemplo, de distância e tal, que acaba sendo sistema. Aham. Exercício mesmo, sabe? Porque vai ter muito exercício escrito. Tá bom, claro, por que não? Quero que você faça 9, tá? Só pra gente corroborar aí esse último Tá, método mais difícil aí. Tem como ser mais difícil que isso, tá? tá. Menos 4. Mais 2.
te enviar aqui o que a gente fez também. Daí eu vou ter que criar um número muito maior? As duas? Vai ficar grande. Ou nesse caso é mais fácil fazer o outro jeito que você ensinou? No caso, isolar, não, mas eu gostaria que você fizesse desse Desse último jeito jeito. que eu expliquei. Tá. Só que assim, você não precisa pensar exatamente daquela forma, que foi multiplicar de uma equação na outra e da outra equação na uma. Você pode pensar o seguinte: qual é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 14? Ou seja, ou por exemplo, né, 4 e Dois. 14. Qual é o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 14 quanto na do 4? Dois. Qual? Oh, não. Ó, por exemplo, a tabuada do 28. 14, 14, 28 e assim vai, né? O 28. 28 está na tabuada do 4, concorda comigo? Sim. Portanto, em cima você pode multiplicar o número que faz 4 virar 28, que é o 7. Uhum. Na parte de baixo, tu pode multiplicar por 2, que é o que faz o 14 virar 28. Ok. Ok, y é igual a 2. Daí eu vou transformar. X igual a 3. Você colocou x igual a 3 e o y? 2. Ah, é? Deixa eu ver. Então, vamos fazer o teste, né? A gente pode sempre testar. X igual a 3 não vai ficar menos 12. E aqui diz que o y é 2. Então vai ficar 24. Menos 12 mais 24 é 12. É, parece que tá certo. Mas é isso aí. Então você pegou a técnica. Assim você resolve qualquer problema, tá bom? Tem todas essas técnicas aí. Alguma Uhum. vai ser a mais apropriada para o seu problema. Para a próxima aula, aula de amanhã, Uhum. tu podes trazer, então, alguma coisa aí para a gente fazer, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu!